Boa noite, pessoas da internet! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso canal, bem-vindos ao canal, bem-vindes a este canal maravilhoso. Agora a gente está começando o ano, né, minha gente? Com a nossa programação normal, sempre às terças-feiras com o nosso programa Criação, e a gente traz uma pessoa aqui para falar para vocês sobre algum processo de criação. E segunda-feira nós temos programas variados, então se liga, fique ligado. Mas toda segunda e toda terça às 19 horas a gente tem conteúdo novo para você aqui neste canal. Meu nome é Camila Thiago e eu vou fazer uma descrição sobre mim, né? Sobre esta minha imagem que está sendo produzida para vocês. Eu sou uma mulher de 37 anos, branca, tenho cabelo preto, eu estou com um coque na parte de cima da minha cabeça, eu uso um fone de ouvido preto, aquele estilo travessa, estou vestindo uma blusa vermelha, a minha boca eu passei um negocinho que não é batom, mas para deixar a minha boca vermelha. Tem o nariz um pouco fino, os olhos grandes, arregalados. Atrás de mim tem uma estante. De um lado tem alguns livros, de outro a gente tem um bordado da logo da Ideia à Luz. E em cima da minha cabeça tem uma samambaia verde. Então esta sou eu. Sou iluminadora e falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Marcelo, meu querido. Sou eu. Você passou framboesa nos lábios, Camila. Foi. Olá, vocês, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso canal. Começamos o ano, primeiro da Ideia à Luz Criação de 2020, ou 22, porque eu não estou contando 2020 e 2021, né? 2020 não aconteceu, 2021 foi o ano que começou e acabou. Vamos ver se 2022 a gente vai para frente mesmo, né? E hoje a gente vai trazer um convidado ilustre. Começamos com o pé direito. A gente vai trazer Gabriel Pederneiras, um dos iluminadores do Grupo Corpo. E ele vai falar sobre o espetáculo Gira. Gente, maravilhoso. Então fique com a gente até o fim. Você vai se deleitar. Aproveite e coloque suas perguntas nos nossos comentários ou no nosso chat ao vivo, que depois a gente passa para o Gabriel e ele responde para vocês. Todos os seus comentários, todas as suas perguntas são sempre muito bem-vindas aqui no nosso diálogo de bits de luz. É isso. Eu sou Marcelo Augusto, falo de Brasília, eu estou com uma camisa cinza, eu tenho um cavanhaque com um queixo um pouco grisalho, tenho um óculos quadrado, uma testa gigantesca e um cabelo partido de lado. Atrás de mim, eu tenho olhos grandes e um sorriso fácil. Isso também sou eu. Atrás de mim tem um estante com várias coisas. E são coisas de viagens que eu trago para cá, para minha casa. Eu tenho uma espada espanhola, eu tenho um porta-retrato, eu tenho um ovo do Berenã, tem uma máscara que é feita dos indígenas de Manaus. Em cima de mim tem uma tuia morta que ficou agora marrom e está linda. Tem uma máscara aqui que eu trouxe de Hong Kong, de um samurai, e tem umas esculturas aqui de retirantes que eu não sei de onde veio, mas são coisas lindas e maravilhosas num estante de nichos brancos. Ai, que bom estar de volta, Camila. Que bom estar de volta. Você que não conhece o Da Ideia à Luz, o Da Ideia à Luz é um canal de divulgação das artes cênicas dentro do YouTube, dentro dessas plataformas, dentro da internet. A gente aqui traz muito conteúdo, cara, de altíssima qualidade, com bate-papos maravilhosos, com convidados fantásticos e convidadas fantásticas que doam um pouco do seu tempo para contribuir com essa plataforma, com essa... Como é que você chama, Camila? Não, você chama, você fala...
Ai, gente, acervo, né? Com esse acervo para nossa iluminação cênica e para o nosso teatro. Então, gente, assim, a gente tem mais de 130 vídeos dentro do nosso canal. Assista todos, estão todos lá para você, exclusivos. Pode baixar, pode mexer, pode cortar, pode retransmitir. É seu, esse conteúdo é nosso. Fique à vontade para se deleitar com todos os vídeos de todos os programas que nós temos dentro do nosso canal. Acesse o nosso canal no YouTube e veja as nossas playlists, são 7, gente. Esse é um dos programas chamado Criação, que a gente chama, como a Camila falou, um convidado ou uma convidada para falar sobre o processo de criação de um espetáculo específico. E é isso, a gente quer entender como é que essa pessoa pensa, Luiz. Olha que desafio, hein, Camila? Uhum. Gente, se você quer saber mais informações sobre o canal, quais são as pessoas que a gente vai convidar para frente, o que a gente vai fazer nesse canal? A gente está nas redes sociais, nós temos Instagram, Facebook, Telegram. Então, se você tem esse interesse, siga a gente por lá, que é bem legal. Já se inscreveu no canal? Sim, se inscreveu? Muito obrigada. Se não, por favor, gente, se inscrevam. Para nós é muito importante ter vocês aqui, ter números, porque assim essa plataforma entende que nós somos um canal que as pessoas gostam e que as pessoas estão vendo conteúdo. E para isso também, se você quiser contribuir com a gente neste sentido, saibam que compartilhando o vídeo com pessoas também ajuda muito a gente a divulgar, né, o nosso canal. Então, se você acha que tem uma pessoa aí que você fala, ela vai se interessar por esse conteúdo, envia para ela. Quem sabe ela não conhece o canal e aí é através de você que ela vai passar a conhecer o canal. Deixe também os seus comentários aqui nos comentários. A gente tem esse chat aqui ao vivo, sempre quando está rolando o programa, mas deixar os comentários aqui no canal também ajuda a gente. Essa plataforma YouTube aqui compreende que, olha, as pessoas estão assistindo e estão comentando. Vou ajudar a divulgar esses vídeos aqui também, vou botar na minha listinha. Então, tudo isso, gente, são ações que vocês podem fazer para ajudar a gente aqui no canal e saibam que Marcelo e eu ficamos assim, ó, muito felizes quando a gente vê que tem pessoas novas inscritas, quando a gente vê que a galera está comentando, está compartilhando. Então é isso. E se você quer nos ajudar de uma forma monetária, com dinheiros, saibam que existem duas formas. Nós temos aqui embaixo dessa tela a opção de você tornar-se membro do canal. Olha que legal! E para ser membro é uma contribuição mensal de R$ 5. E a gente está preparando. Eu estou falando isso aqui já tem muito tempo, né, gente? Mas é verdade. Estamos preparando coisinhas para as pessoas que são membras do canal. Então, se você pode contribuir com a gente neste formato, clica ali, tem o passo a passo, torne-se membro para saber o que vem por aí. E um outro formato nessa conversa aqui ao vivo, durante o programa, tem um cifrão. É só você clicar nesse cifrão que você vai ver as possibilidades de valores de você contribuir com o canal e a forma. E você pode ainda deixar a conversa um pouco mais divertida, deixando seu comentário em destaque ou deixando um gifzinho na conversa aí, para ficar um pouco mais emocionante essa conversa. Bom, gente, vou parar de enrolação. É isso. E muito obrigada pela presença de vocês. É uma delícia ter vocês aqui com a gente sempre, sempre, sempre. E iniciando esse ano de 2020, né, gente? Esse ano promete. Promete. 22, Camila. Eu falei 2020? Falou. Eu sabia que eu falando 2020 isso ia contaminar. Sai de mim, gente. Sai de mim. É igual o Marcelo falou, né? 2020 ele não aconteceu, então eu tô lá. Fiquei lá atrás. Eu tô querendo andar agora. A minha idade eu já falo 2 anos menos. Eu não quero nem saber. A idade é minha, eu falo a idade que eu quiser. Ai, gente, vamos parar de enrolação. O nosso convidado de hoje, como o Marcelo disse, é muito especial. É o Gabriel Pederneiras, que é iluminador e diretor técnico do Grupo Corpo e sócio fundador da Blackout Produções, empresa especializada em criação, produção e desenvolvimento de projetos, espetáculos e eventos artísticos. Atualmente, ele cursa arquitetura e urbanismo no Centro Universitário UNA.
Em 2017, elaborou o projeto de mecânica e iluminação cênica do Teatro Unimed São Paulo. Além do Grupo Corpo, o Gabriel também iluminou trabalhos da São Paulo CIA de Dança, CIA Sesc de Dança, BH, Le Ballet Jazz de Montreal, Lemon Dance Company em Nova York e Balé Jovem Palácio das Artes. Como diretor técnico, já atuou em diversos teatros da América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e Oceania. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, gente? Tudo bem por aí? Tudo bom, eu que agradeço o convite. Prazer participar aí com vocês. E, gente, olha só, eu queria agradecer aqui, assim, imensamente a presença do Gabriel, com certeza, assim, é uma honra para a gente tê-lo aqui. E agradecer também o Rodrigo Marçal, porque foi ele que me deu o contato Grande do Gabriel. É isso. Finíssima. A gente, programando o ano de 2022, no ano passado, a gente falou assim, vamos abrir com o pé direito, vamos começar a trazer essas pessoas que criam luz e que são coreógrafos, que são diretores técnicos e trabalham com essas companhias que viajam o mundo inteiro. E a gente pensou, obviamente, o Grupo Corpo, um deles, né? E o Gabriel prontamente se disponibilizou até aqui com a gente e a gente agradece muitíssimo. Ele abriu um espaço na agenda corrida dele para estar aqui com a gente. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu que agradeço. O Gabriel vai falar hoje sobre o espetáculo A Luz, do espetáculo Gira, né? E como o Teatro Nacional aqui em Brasília está fechado há mais de 5 anos, eu não tive a oportunidade de assistir o Gira. E vou confessar, Gabriel, eu entrava de penetra para assistir os espetáculos do Grupo Corpo. Tá certíssimo. Eu trabalhava, às vezes eu estava trabalhando na Martins Pena, né? Botava lá alguém para operar, passava ali por debaixo do teatro. O caminho era fácil, né? Boa. Já falava com o pessoal, eu vou assistir. Ficava lá atrás, quietinho, assistindo. Maravilha. Assim, e os olhos brilhando. Que bom. Né? Cria. Né? Os ritos da Umbanda, a mais cultuada das religiões nascida no Brasil, resultado da fusão do candomblé com o catolicismo e o kardecismo, são a grande fonte de inspiração da estética cênica de Gira. Exu, o mais humano dos orixás, é o motivo poético que guia os 11 temas musicais criados pela Matá Matá para Gira. Mergulhar no universo das... Metá Metá. Isso. Mergulhar no universo das religiões afro-brasileiras para se alinhar ao tema proposto pelo Metá Metá foram as primeiras providências dos criadores do Grupo Corpo. Mas engana-se quem pensa que vai assistir a uma representação mimética de cultos afro-brasileiros, alimentado pela experiência em ritos de celebração, tanto do candomblé quanto da Umbanda. Rodrigo Pederneiras reconstrói o poderoso glossário de gestos e movimentos a que teve acesso. Concebido como uma instalação, o não-cenário assinado por Paulo Pederneiras cobre com o mesmo tule negro os corpos dos bailarinos sempre que estão fora de cena, transformando-os em éter, e as 3 paredes da caixa preta, criando uma ilusão quase espectral de infinito. Nos figurinos, Freuza Zeckmaster, é isso, né? Zeckmaster, adota a mesma linguagem para todo o elenco, independente do gênero, torso nu, com a outra metade do corpo coberta por saias brancas de corte primitivo e tecido cru. A cenografia é de Rodrigo Pederneiras, música é de Metá Metá, a cenografia é de Paulo Pederneiras, figurino é de Freuza Zeckmaster e a iluminação é de Paulo Pederneiras e Gabriel Pederneiras. É isso, gente. Eu fico vendo as fotos no site, que vontade de assistir. Mas, Gabriel, diga aí, primeiro, assim, tem muito Pederneiras nesse meio aí. Demais. Né? Tem muito. Até demais.
Como é que é, cara? É o Assim, seguinte, trabalhar lá em é o família. seguinte, o Paulo é meu tio, é o diretor técnico da companhia, diretor técnico, ele é o diretor artístico da companhia. Ele, né, assina todos os cenários e a iluminação de todos os espetáculos. Tudo parte, ele é o cara que amarra tudo, entendeu? Ele é o cara que faz tudo, teoricamente, conversar. O Rodrigo, que é meu pai, é o coreógrafo. Ele é o cara que cuida da coreografia e cria todos esses espetáculos aí do corpo que a gente conhece, partem dele, né? Isso aí é parte de movimentação, coreografia, tudo é dele. Tem o Pedro, meu tio também, da parte técnica, é diretor técnico comigo, e tem a Miriam, que é minha tia, que cuida do projeto social. O corpo tem um projeto social, chama Projeto Corpo Cidadão, que trabalha crianças através do ensino, através da arte. Então, e é isso. Somos nós, os pederneiros aí são esses aí. Que massa. É sempre bom, né? Quando trabalha em família e esse trabalho é grande, é bom. Nossa, É bom deve sim. ser muito legal. Mas diga aí pra gente, como é que foi criar a luz para o espetáculo Gira? Então, nesse caso aí de Gira a Luz, foi a última coisa que aconteceu. Tá? Primeiro, o Metametá, eles encomendaram uma trilha para o Metametá, eles queriam muito que eles criassem alguma coisa para a companhia. É um grupo, né? Metametá é um grupo daqui de São Paulo. Depois pode procurar aí que os caras são fenomenais. E o Paulo chamou o Metametá para criar essa trilha para esse espetáculo. E o Metametá trouxe essa ideia, eles se basearam em Exu para fazer a trilha. Eles têm uma ideia de Exu, enfim, eles usaram esse tema para compor. E o Rodrigo, meu pai, exatamente foi pesquisar esse mundo de Umbanda, que era um mundo que ninguém tinha zero conhecimento lá. Era novidade para 90% das pessoas. Então, esse trabalho foi muito legal. Foi um trabalho de pesquisa muito, muito, muito forte para todo mundo. Assim, o pessoal passou a frequentar terreiro para entender, enfim, juntava a companhia inteira, ia para o terreiro e participava das giras, enfim. E aí veio toda a ideia do espetáculo, da movimentação, e o Paulo veio com a ideia do cenário, que na verdade o cenário é como se não tivesse cenário. Esses aí são os mais, quando eu falo assim, vou fazer um negócio super simples, é quase como se não tivesse um cenário, eu já paro e penso, nossa, lá vem. Eu já sei que aí é a roubada, né? Enfim, o palco é todo fechado, o fundo, laterais é tudo preto, e os bailarinos é uma ideia nova, que nunca teve na companhia, eles não saem de cena, em nenhum momento. Os 20, 21 bailarinos não saem de cena em nenhum momento. E quando eles estão fora da área de dança, que teoricamente ele é a área da gira, eles estão sempre todos cobertos com pano preto, tem uma lampadinha em cima da cabeça de cada um, assim, uma parte do cenário, uma lâmpada incandescente, que, enfim, ela varia de acordo com as cenas também, então eles ficam praticamente escuros, assim, eles são como se fossem entidades que estão ali fora esperando o momento de entrar e participar da gira. E aí, tendo tudo isso definido, né, depois que a trilha estava composta e a coreografia foi criada e, enfim, figurino veio a Freuza junto com o Paulo também, o Paulo deu muita ideia nessa, que eles têm o pescoço todo pintado, o peito pintado de vermelho, assim, uma cor bem sangue, todos com peito nu, não estão vestidos da cintura para cima, nem homem nem mulher não estão vestidos, e tem umas saias super bonitas. E aí veio a questão da luz, que no corpo isso é muito, é um ponto muito fundamental. A luz não pode... Eita, meu celular tá falando sozinho aqui. A luz não pode passar em cima de nada que está acontecendo ali, entendeu? Ninguém está indo lá para assistir um espetáculo de iluminação. A galera está assistindo, é um espetáculo de dança, e a luz é uma parte muito importante do espetáculo, mas não pode nunca ser protagonista. Isso é uma ideia da companhia mesmo, isso aí não tem... Né, já é bem instituído pelo Paulo, assim, ele nunca... Cada vez ele usa menos coisa, ele gosta de usar menos equipamento, menos efeito, menos que não tem, entendeu? A gente vai cada vez eliminando mais coisa aí. E no caso do Gira era isso, era essa dificuldade de não iluminar a parte que os bailarinos estão ali quando eles não estão em cena e de iluminar essa área de gira aí, que é a parte cênica,
tons um pouco mais quentes sempre, né? A gente usou muita cor quente. Usou uma cor quente. A gente usa muito um âmbar bem fechado e muito contraluz é o que a gente usa. A gente é um clima bem íntimo mesmo. E foi mais ou menos por aí, assim, é difícil falar sem estar vendo a luz, enfim, acho que depois a gente pode tentar mandar um link aí, o pessoal poder assistir um pouco, mas é por aí, a gente usou muito, pouco recurso, como todas as iluminações que a gente faz no corpo, a gente preza muito por isso aí, não deixar a luz passar em cima de nada. E, obviamente, né, a gente é uma companhia que viaja muito, que faz muita turnê, então a gente tem que pensar sempre que a gente tem que criar alguma coisa que possa ser fácil de ser transportado, fácil de ser encontrado em qualquer país que a gente vá, enfim, fácil de ser montado, que tenha muita referência também de iluminação de outras peças, porque a gente nunca viaja com um espetáculo só, normalmente são 2 ou 3 ou 4, enfim, isso a gente vai alternando, então a gente já tem algumas bases que a gente usa para poder facilitar esse tipo de coisa, né? A questão de turnê. Como é fechado, a gente usa muita torre lateral normalmente nos espetáculos, esse a gente não usou, então é uma diferença que tem, que a gente normalmente usa bastante e dessa vez não teve. E é isso. Ô, Gabriel, e você falando, né, que a luz foi a última que chegou, Foi. mas como tem uma participação que é sua e do Paulo. A imaginação dessa luz, ela já começa desde o início, né, do pensamento, na verdade, porque... Ou não? Como que é essa criação? E Na esse diálogo... verdade, não muito. A gente espera muito a coreografia estar praticamente pronta para começar a trabalhar, sabe? Para ter assim, vamos deixar eles inspirarem a gente, não a gente ficar inventando, tentando enfiar a luz onde não tem. Né? É aquele negócio que eu te falei, é bem minimalista mesmo, e é tentar assim, deixar a coreografia falar, e depois a gente vai lá e, enfim, então se tem um solo, se tem um duo, se é o palco cheio, e aí a gente vai acertando dentro do que já está pronto. Mas essa foi a última mesmo, estava tudo bem definido, a luz a gente foi fazer assim, pouquíssimo tempo antes, a gente alugou um teatro, fomos para lá, fizemos uns testes, a gente já vai com uma base muito pronta, mas aí de lá a gente vai tirando e vai, vamos acrescentar isso, vamos tirar isso, ficou bom, isso ficou ruim. E aí já vai para a estreia aí, fazendo os ensaios, já mais ou menos sabendo o que a gente quer, mas com muita coisa para corrigir ainda. Mas foi mais ou menos por aí. Não, foi bem de última hora mesmo. Nesse caso, né? Nesse caso. Mas nesse processo, assim, quando você fala de todo mundo ir para os terreiros, né, para investigar as giras, para estudar um pouco, né, todos esses ritos, né, e essa religião que você disse que era um pouco longe de cada pessoa. Você e era o Paulo, bem longe, era muito longe. Você e o Paulo, vocês foram atrás também, vocês participaram desse processo? Como é que foi buscar as referências para a construção dessa iluminação para esse espetáculo? Sim, a gente foi muito menos que o pessoal frequentava semanalmente, e às vezes mais de uma vez por semana eles frequentavam os terreiros. Estavam quase iniciados já, né? Não, muita gente continuou na religião, tinha alguns bailarinos, acho que 2, se não me engano, que já eram da religião, então fizeram essa ponte, assim, levaram o pessoal, mas teve gente que continuou, que ficou e gostou e ficou. Eu, particularmente, não sou um cara muito de religião nenhuma, não. Então, eu participei bem pouco dessa questão de ir, de terreiro e tal. Eu pesquisei bastante, mas participar eu não participei demais, não. Acho que nem o Paulo também, acho que foi uma vez só e, enfim. E a gente usava, obviamente, né? Você vê que muito normalmente chão batido, você vê aquelas iluminação bem precária, né? Que são lugares normalmente muito simples, muito pobres até. E, enfim, aí tem um pouquinho disso, assim, né? Tem um pouco dessas referências de pouca luz e luz pouca, né? Uma luz mais indireta, enfim, então a gente usa um pouquinho disso, sim. Então, aquelas lâmpadas, né?
que você As falou que lampadinhas, sim. as lampadazinhas. Cada bailarino tem uma lampadinha em cima da sua cabeça ali. Tem, isso já é uma referência desse universo, né? Sim, com certeza, com certeza. Uhum. Sim. E aí então, é feito. A luzinha de cada um ali. E aí que isso acaba sendo simbólico, né? Assim, porque se você pensa assim, gira, aí você tem lá os orixás. Então, o orixá sendo uma luz para cada um, porque cada um que participa da gira tem o seu orixá. Olha só. Exatamente, é por aí. Exatamente, você entendeu bem a ideia. E a ideia, obviamente, é a ideia do Paulo. O Paulo, ele é um cara que ele amarra, ele gosta de tudo muito amarrado, assim, questão de cenário, iluminação, figurino, essas coisas junto com a coreografia, isso tudo passa por ele e ele gosta de dar sempre uma identidade geral com tudo isso. Então, a maioria das propostas artísticas vem dele, de luz de figurino, de cenário, enfim, até na coreografia ele fala, às vezes ele fala, não é o que ele faz, né, o coreógrafo é o Rodrigo faz, mas assim, essa ideia, por exemplo, dos bailarinos não saírem de cena e ficarem ali o tempo inteiro foi dele, e foi um processo, porque né, até a gente conseguir descobrir como que a gente vai deixar esses caras, e eles saem de cena super cansados, como é que eles vão beber uma água, como é que eles vão, então a gente já tem umas toalhinhas de baixo que fica escondido, garrafa de água, tem uma boca que eles enfim, foi tudo bem trabalhoso para a gente conseguir chegar, e até para eles conseguirem, né, incorporar isso aí e participar. Então todas as ideias artísticas, maioria vem dele, e essa amarração toda vem mais dele. Eu, no caso aí, eu participei muito mais como fazer as ideias dele acontecerem, né, tecnicamente, vamos fazer essa luz e tal, e obviamente uma coisa ou outra ali a gente vai pontuando, não vamos tentar isso, tentar aquilo, mas assim, a amarração artística toda dos espetáculos do corpo é sempre do Paulo, passa tudo por ele. E o centro acaba sendo o centro da gira, né? Assim, que é exatamente. O palco é todo ao redor do palco, toda a área de não atuação, né? Fora do linóleo, eles dançam no linóleo, fora a gente tem um carpete preto bem escuro que para ficar bem opacozão mesmo, assim, não vai luz nenhuma lá, e a gente ainda tenta dar uma disfarçada mais. O linóleo tem, né, um certo brilhozinho, assim, quando a gente joga luz, mas dá para ver, diferenciar bastante, assim, a área de atuação e a área de não atuação, né, onde eles são ali, onde eles estão meio que enfim, nem sei onde eles estão, mas eles não estão lá. Teoricamente, eles não têm que estar lá, não. Eu estou aqui aberto com a página do Grupo Corpo, de repente posso mostrar algumas fotos? Pode, aqui? Claro, por favor. Deixa eu pegar aqui, via do Chrome. Aqui. Entrou. É isso, aí, né? Isso, é isso aí. É isso, deixa eu tentar ver se porque a foto ela não amplia, gente. Vamos lá, tentar aqui assim. Pronto. Você vê, essa foto, por exemplo, essa foto que a gente fez, não é foto do espetáculo, a gente fez essas fotos a gente fez no teatro nosso, a gente tem um teatro, é um teatro pequeno, onde o pessoal ensaia, lá na sede, e aí a gente sempre, quando a gente vai tá fazendo teste, a gente faz teste de cenário lá, enfim, não tem muita altura, é menor, assim, do que os teatros que a gente se apresenta, mas dá pra gente fazer bastante coisa, então essa foto foi feita lá. Você vê até que a galera, esses três que estão ali no fundo, aparecem um pouco mais do que deveriam, porque a gente, né, não tem nem o recuo, enfim. Mas é isso aí, foi feito de propósito até para ilustrar o que realmente é. Você vê que os bailarinos, eles ficam ali atrás e tem tipo uma burca que eles põem em cima, eles ficam todos de preto, sentados na cadeira, e com a lampadinha em cima de cada um ali, é bem interessante. Não sei se deve ter vídeo aí, né? Não sei se vocês conseguem passar também, mas deve ter alguma coisa. Vídeo eu acho que não tem. Não, o vídeo não tem, mas tem as fotos. Não, né? Não sei. Depois a gente compartilha alguma coisa aí. Não, com certeza, porque eu fiquei muito curioso, né? Às vezes, se for passando aí, a gente às vezes acaba chegando num vídeo aí, será que não? Eu não lembro desse site do corpo como que é, para falar a verdade. Não tem, são só fotos, né? E é uma das coisas que, assim, que é uma das coisas que me chama muita atenção em quase todos os espetáculos que eu assisti do Grupo Corpo, que é justamente isso, né? Assim, os bailarinos saem e entram e você nem percebe, e de repente você já tem outra pessoa em cena, você fala, meu Deus, como é que essa pessoa saiu? Principalmente no Oncotô, né? O Oncotô é outra onda, né? Tem aquelas borrachas ali que eles passam através do cenário e somem, né?
Oxi! Como é que mudou? Onde é que apareceu tanta gente? E esse agora, com essa proposta, né, é um desafio até para a luz também, né? Sim, como é nossa, que é essa foi coisa? difícil, cara. Foi bem difícil, foi bem difícil. Quais são esses desafios? Enquanto eu passo aqui algumas fotos, assim, os desafios que vocês falam assim, cara, esse vai quebrar a gente. Isso teve muito desafio. Por exemplo, esse cenário, né, que a gente faz, a gente fecha o palco, fundo, laterais e tudo. Como é que a gente faz isso aí ser um cenário que não fique aparente de forma nenhuma, né? Que seja tudo preto mesmo, mas que tenha um acabamento, porque invariavelmente tem jeito, né? Às vezes sobra alguma luzinha, dá um brilho aí, um reflexo, alguma coisa, não é que você vê o cenário, mas você vê que ali tem alguma coisa preta ali que está tampando, que não é um infinito do infinito, né? E a gente conseguir colocar isso e fazer isso entrar e sair de cena em 20 minutos, que é o que a gente tem para trocar um cenário entre um espetáculo, né? Entre uma peça e outra, normalmente. O gira normalmente a gente faz por último, mas a gente já fez primeiro, então assim, a gente tem que tirar esse cenário e essa iluminação e essas lampadinhas e montar o outro cenário em 20 minutos. E, enfim, isso tem que viajar, isso tem que ser leve, isso tem que poder entrar em container, tem que poder entrar em avião, que tem limitação de carga, enfim, esse processo aí, até a gente achar o cenário ideal e fazer isso a logística disso ser fácil, ser versátil e poder ser apresentado em vários lugares, aí é a hora que eu acho que é o maior desafio na nossa parte, assim, né? Que nem é só iluminação, é juntar iluminação, cenário, figurino, adereço, tudo para fazer isso ser viável, né? Ser um espetáculo viável e ainda assim você conseguir fazer o que você quer, né? Porque é muito ruim também, às vezes você tem cheio de ideia e tá, isso eu não posso, isso eu não tenho dinheiro, isso eu não consigo pagar, isso não vai, né? Isso está muito pesado, isso, enfim. São coisas que tem que pensar quando você vai criar alguma coisa, né? Você vai criar uma iluminação, você tem que pensar que, eu quero 30 moving VL 4000 aqui. Beleza, você pode ter, mas você sabe o custo disso e você sabe que isso vai impactar num monte de coisa, né? Você pode querer falar, eu vou fazer esse espetáculo para ser, enfim, igual o pessoal faz musical. Musical é um espetáculo que vai ficar no mínimo aí 3, 4, 5, 6 meses em cartaz, um ano, tem musicais que ficam décadas. Então, você consegue criar um negócio muito mais robusto, muito mais pesado, e que você sabe que aquilo lá não vai precisar ser montado e desmontado inúmeras vezes e ter que viajar, né? É um outro tipo de conceito. Esse conceito nosso aí é um conceito de turnê. Então, a gente conseguir chegar no resultado final de alinhar tudo e fazer tudo ficar do jeito que a gente quer, ainda assim, com uma logística boa de turnê, eu acho que é o desafio maior. Olha só. O Gabriel, tem uma coisa que eu fiquei muito curiosa, porque eu aqui em Uberlândia eu trabalho muito com iluminação para teatro e dança, assim. Eu tô vendo que você é de Uberlândia, o Murilo, que trabalha com a gente hoje lá na parte técnica, é de Uberlândia aí. Não sei se você conhece ele. É Murilo Oliveira. Entrou agora, deve ter uns 2, 3 anos que tá com a gente também. Não, será que eu conheço? Não sei, acho que de conhecer. nome eu não tô lembrando. Mas enfim, e aí você falou, né, que vocês tentam ter uma estrutura meio base para todos os espetáculos. Aí eu queria saber que estrutura é essa que vocês tentam, né, que vocês conseguem manter ou tentam manter? Sim. Olha, a gente normalmente, a gente usa muito contraluz, então a gente já tem algumas bases de contraluz que a gente usa em praticamente todos os espetáculos, né, que tem mais ou menos o mesmo formato, né, que a gente vai falar que a gente vai montar uma caixa cênica com perna, com uma molina e tal, então a gente já tem essas bases de contraluz, a gente usa muito, de lâmpada par. Lâmpada par hoje em dia é engraçado, né? Outro dia, por exemplo, foi engraçado, eu estava comentando isso agora, o pessoal estava fazendo uma visita técnica de um show que vai ter, e a gente falando de equipamento, de inovação, que agora, né, tudo LED, enfim. E aí eu mandei um rider, exatamente, foi gira e mais alguma coisa. E no rider tinha lá, não sei quantas lâmpadas par 64. O cara me mandou e falou, pô, Gabriel, nos Estados Unidos a gente não acha muito lâmpada par 64 mais. Você acha que dá para eu? Não, cara, calma, dá para mete Sosfor, a gente faz qualquer negócio. Mas para falar isso, a gente tem um contra de lâmpada par, a gente tem normalmente contra de Fresnel, que a gente faz, que é o colorido, enfim. No caso do gira, por exemplo, foi legal. Essa foi uma boa pergunta. A gente teve que substituir o contra, como a gente tem uma área de dança muito delimitada, então esse contra de Fresnel, por exemplo, eu substituí por contra de elipsoidal 50 graus. A gente usa 16 para fazer um contra que a gente consegue recortar bastante a área
né, deles, para não sobrar luz para fora, porque obviamente você vai meter um Fresnel ali com Bandor, você não faz uma quina bonitinha, você não faz aquele recorte perfeito, né? Você faz um lado bom e o resto fica de qualquer jeito. No caso daí, a gente substituiu os Fresnéis por relípidos de 50 graus, que aí a gente consegue fazer um contra bem marcadão, assim, nem marcado, é bem difuso, mas as bordas são recortadas da forma que a gente precisa. Aí a questão da torre lateral, né, que a gente usa muito quando tem perna, a gente usa normalmente, aí a gente já tem as bases de afinação e de agrupamento, questão de canal que a gente usa sempre um refletor muito baixinho, daquele que, né, todo mundo na dança aí usa, cortando o piso, logo 1 metro dele, e aí a cada meio metro a gente tem um para, enfim, às vezes faz borda e marca piso, às vezes a gente corta no meio, essas afinações de dança que você sabe aí. Então normalmente é isso, e ponta de vara a gente tem também normalmente umas 3, 4 varas com elipso ponta de vara, que é mais ou menos essa nossa base geralzona. A gente tem esses cruzados, ponta de vara, contra-luz pelo menos 2 ou 3, lateral aí pelo menos uns 4 andares de torre, e aí vão entrando os especiais. Uma coisa que é curiosa, a gente não usa luz de frente, não usamos, assim, é muito raro a gente ter luz de frente em qualquer, não usa. Isso é bem raro. A gente ter qualquer a gente usa assim para agradecimento. Tem no giro, por exemplo, a única hora que acende uma frente é agradecimento. Às vezes um espetáculo ou outro, se precisar de um complementozinho assim, a gente tem uma frente, mas assim, é meia dúzia de elipsos que a gente tem, é o máximo que eu já vi que a gente tem de geral de frente. Uma das coisas que eu já percebi também é que nesse processo do grupo corpo você não tem todas as luzes, elas estão escondidas, né? Assim, existe essa coisa do acabamento, né? Assim, de você ter tudo escondido. A gente tem muito cuidado, a gente tem muito cuidado com isso aí. No Gil, agora, a gente fez 2019, a gente usou bastante moving, aí a gente deixou os movings aparentes, assim, a cabeça dos movings, o pessoal via bem, mas normalmente é tudo com fechamento. No Oncotô, que você viu, né, a gente tem a luz naquela estrutura, a gente tem que aí a luz até faz parte do cenário, né, a gente usa, mas normalmente luz de vara a gente usa muito fechamento, isso aí não... o fechamento nosso é sério. Não, assim, eu ia às vezes eu via a montagem de vocês, eu via o caminhão chegando, né, e aí estava em outra montagem, eu largava outra montagem. Eu falo assim, Zé Raimundo, que é o técnico aqui do Teatro Nacional, beijo, grande Zé Raimundo, ele é um fenômeno. Nossa, aprendi demais com o Zé Raimundo, eu era chato. Eu, molequinho, eu já sacava, falava, pô, aquele cara saca tudo, vou colar nele. E ele me levava lá para aquela cabine que você tinha que andava 2 horas para chegar lá no Teatro Nacional, né? Sentava lá com ele, falava, tinha uma mesa ADB antiga lá, não esqueço isso. Falava, Zé Raimundo, vamos trabalhar, me ensina aí. Aí ele me ensinava, tinha uma paciência. Pegava aquele bonézinho assim, levantava assim, bora, Gabriel. Aprendi muito com ele, muito. Muito bom. Né? E eu vi assim, a preocupação de vocês desse fechamento, né? E aí, óbvio, como é que fica esse fechamento, né, no gira? Porque você tem tudo para cá. Você não tem as laterais, tudo vindo de cima, né? Como não usar uma geral? Né? Olha, nesse caso aí, desse cenário, a gente demorou, né? Igual eu te falei, a gente demorou um pouco para chegar, óbvio, chegamos, mas a gente tem... O cenário todo ele é dividido em 3 varas. É uma estrutura de truss triangular, tudo preto, e esse fechamento das laterais é com tule. A gente achou, porque a gente precisava de um material leve para a gente poder fazer essa troca, enfim. Então a gente achou um tule que é um tule quase... o tule tem uma trama bem aberta, assim, esse é quase todo fechado, mas ele ainda é um tule bem, bem levinho, assim, que a gente consegue um efeito de não transparência, né? Um efeito de opacidade, que a gente quer tudo preto, mas que ele ao mesmo tempo tem um peso por metro quadrado aí quase irrisório. Então esse truss é dividido em 3 varas. Tem a vara que pega o truss do fundo, eu tenho logo 1 metro para frente dela que vai pegar a parte de trás do truss, e eu tenho né, e essa distância obviamente varia de tamanho com truss, de tamanho com lugar que a gente vai, mas pode pegar até 12 metros para frente. E a gente consegue desmontar, esse cenário é um U,
né? Ele faz um U e a gente consegue, enfim, tá assim fechado, a gente consegue no intervalo, a gente pega essa vara de uma lateral, eu levo ela para no sentido da vara do teatro, a outra vem para frente no sentido da vara do teatro, a gente sobe isso. Então, tudo pendurado com cinta, e eu venho com as bambolinas aí, que é esse fechamento de cima, e vou encostando nesse truço para ficar tudo bem. Você vê que fica uma caixa bem escura, bem preta mesmo, e você vê muito pouco, né, fonte de refletor, enfim. Foi a forma que a gente conseguiu de fazer isso funcionar e ocupar pouco espaço, né? Porque, obviamente, precisa de outras coisas, precisa de vara de luz, cenários de outros espetáculos que tem que estar ali montados junto. Então, a gente tentou o mínimo de vara possível para a gente conseguir montar isso aí. E como iluminar, ter essa luminosidade, essa visibilidade, né? E esses efeitos dentro da arena da gira, sem as laterais e sem a geral. Geral já fala que a gente já não usa, então isso aí já não foi difícil, porque é uma coisa que não faz parte do nosso vocabulário de iluminação, a gente não gosta. Né? Eu te entendo. É uma luz muito, né? É uma coisa mais chapada. A gente usa muito, nesse caso aí, por exemplo, as pontas de vara, né? A gente chama de geral cruzada, que é o máximo próximo de uma geral que a gente usa, que são uns elipsos ponta de vara cruzados no palco. No gira, a gente acrescentou mais elipsos para fora desses elipsos que a gente usava para complementar, né? Porque isso a gente tem que cortar, então se o cara está lá do outro lado do palco, a luz que vem aqui vai passar nele aqui porque ela tem que cortar aqui. Então a gente já coloca um de cá para... Enfim, a gente conseguiu complementar esses elipsos de ponta de vara, isso mais ou menos é uma substituição de geral, vai. Nem posso falar que porque não é uma geral, né? Mas a gente chama de geral cruzado. E muito contraluz, a gente tem bastante contraluz, essa geral cruzada usa bastante, a gente tem... E aí tem muitas cenas específicas ali, né, que a gente... Né, tem um Fresnel de 2000 que a gente usa também, ele todo aberto, tem uma cena que é bem bonita, que é um Fresnel de pino, assim, a menina fica só nele, é tudo muito simples. Diagonal a gente usa algumas, a gente tem algumas diagonais a gente faz de source for, né, mas pode ser de lâmpada para, enfim, que a gente usa umas diagonais meio que xizando, assim, não é xizando, abrindo um leque no palco, né, para dar um complemento aí né, porque senão fica aquele negócio, aquela luz também muito de contra o tempo inteiro, enfim, para dar uma coisa um pouco mais lateral, né, pegar um pouco aqui, eu acho que dá um pouquinho mais de rosto, enfim. Mas é isso, depois eu compartilho aí, se vocês quiserem, eu compartilho a planta, que aí dá para... Você tem aí a planta pra gente? Aqui nesse momento, será que eu tenho? Nem sei compartilhar nessa plataforma sua, mas... Cara, eu podia ter pensado nisso, né? Meu dia foi tão corrido hoje. Eu acho que eu posso até procurar aqui, mas não sei. Enquanto o Gabriel está procurando, a gente lembra vocês que o Da Ideia Luz não tem nenhum tipo de patrocínio, muito menos nenhum tipo de projeto que apoie financeiramente o nosso canal. Então, se você quiser contribuir com o nosso canal, você tem duas formas, se tornando membro do canal, e a gente vai ficar muito agradecido, porque aí você passa a ter uma contribuição mensal e é pequenininha, pelo menos para a gente fazer a nossa divulgação, né? E a gente tem também o nosso no chat ao vivo, você pode pegar aí e fazer uns comentários, impulsionar seus comentários nesse cifrãozinho também. Você escolhe o valor e você pode impulsionar seu comentário, elogio ou pergunta, ou você pode mandar também um emoji para deixar tudo muito mais massa com a gente aqui, muito mais divertido. Olha, eu achei aqui, agora deixa eu... Eu achei, na verdade, eu não achei o só do Gira sozinho, não. Mas eu achei um que mostra o Gira com mais um espetáculo, que é uma turnê que a gente fez, se não me engano, 2019. Antes do mundo acabar. Antes do mundo acabar. Foi provavelmente nossa última turnê. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos Você lá, clica aí em compartilhar. Aqui. Vou clicar no share aqui, vamos ver se a gente consegue ver. Slides, video file, share screen, né? Share screen. Então, vamos lá, share screen. Ok. Enquanto vem também, curta o canal, curta o vídeo, né? Assine o canal, né? E compartilhe, gente. Deu para ver?
Tá chegando. Chegou. Quanto mais gente sabendo do nosso canal, melhor ainda. Né? Nossa senhora, isso que você falou que isso era pouco, né? Assim, não, a gente vai simplificar. Não, mas eu vou te falar. Quero poucos refletores. Você fala nu. São dois Que é espetáculos bem carregados que a gente tem. Assim, se for pensar, por exemplo, essas torres laterais todas é do 7, 8 peças para um balé, que é um espetáculo com trilha do Philip Glass, enfim, é outra proposta, é completamente diferente do Gira. Tá? Isso é bem diferente. Então, mas é isso. Você vê que, por exemplo, esses focos todos aqui que tem. Vocês veem meu mouse também? Essas coisas mexendo aí? Sim, não? sim. Então, esses aqui eu tenho 16 focos aqui, só nesses 7, 8 peças para um balé, eu tenho 16 focos aqui que entram. Mas aqui, ó, falando a questão da ponta de vara, esses dois elipsos aqui, normalmente são elipsos 36 graus, eu tenho quase todos os espetáculos do corpo, eu tenho esses. E no giro eu acrescentei esses de fora aqui, ó, que são esses para fora. Essa área pontilhada aqui, teoricamente, é a área de dança, tá? E aí o fora disso já é a área escura. Eu vou ver se eu tenho uma planta de cenário aqui que pode ilustrar também legal para vocês verem mais ou menos como é que funciona aí. Mas aqui, ó, por exemplo, essa base de torre aqui lateral é uma base bem nossa, tá? A gente usa essas alturas aqui, enfim. Aqui, esse contraluz, por exemplo, eu juntei aqui, ó, mas são os 50 graus. Será que se eu der zoom aqui vai dar para ver? Aqui, ó, os 50 graus do gira, por exemplo, eu faço o recorte dessa área de dança deles pontilhada com esses 50 graus aqui. Tá vendo que eu tenho essa vara de trás, tenho uma vara da frente. Tem um azul aqui. aí, né? O 119. 119 não, o 119 é difusor. Ah, tá. Rosco 119 é aquele difusor, eu uso ele junto com o Lee 158, que é o âmbar. Então eu afino ele bem focadão e aí depois eu ponho o difusor em tudo. Então ele fica bem marcadão na área aqui, mas a questão das diagonais que eu falei, ó, que a gente usa bem, tá vendo? Esse aqui também é uma diagonalzinha de foco 2 que a gente tem uma cena lá que a gente usa. Contra-luz de lâmpada parra que a gente usa bastante. O Fresnelzão de 2000 aqui que eu falei que tem, ó. Enfim, é mais ou menos por aí. Aqui, ó, a geral de frente que eu te falei, o que a gente tem? Só acende no agradecimento, ó. É a única coisa que tem aqui. Deixa eu procurar mais, às vezes eu tenho mais coisa aqui. Como é que eu faço? Interromper compartilhamento. Isso. Eu vou procurar mais um pouquinho aqui, ó. Enquanto a gente vai conversando, eu vou procurando aqui, que eu devo achar. Esse computador não é o que eu uso lá, então eu acabo que eu não... É uma vida, né? Ah, pode ir, Camila. É uma vida. Não, eu ia perguntar qual o programa, né, que vocês usam para fazer os projetos de iluminação, mapa de palco. Eu uso AutoCAD. Eu gosto de trabalhar com AutoCAD. A galera tá mais no Vector hoje em dia, mas eu ainda tô... Eu gosto bem do AutoCAD, assim, porque aí eu já faço planta, já faço faço minha confusão toda. Mas o Vector também é um baita de um programa, né? Sim. Quem me apresentou o Vector foi o Neném. Numa oficina em Blumenau, cara. Assim, ele estava apaixonado pelo Vector e devorando Vector. E aí eu comecei a usar. Agora ele está na onda do Capture, né? Assim, já está fazendo tudo em 3D via Capture. Até na ETC agora tem, aqui no teatro a gente tem uma Gil, tem já aquele Augmented, que é um 3D da ETC, que já conversa com o sistema todo deles, enfim, é um sistema bem legal. E aí essas mesas mais novas já vêm com o 3D junto também, então você já faz seu design lá, já vê no 3D, já põe no palco, é bem interessante esse Augmented. Bom você começar a falar sobre mesa, porque eu estava aqui me segurando para perguntar. Primeiro quem é que operam essas luzes? Sou eu. É você? Luz do corpo sou eu que opero. E como é que é esse processo de fazer e decidir sobre o roteiro de operação? Você falou que vocês fazem alguns ensaios, né, com luz anteriores. Fazemos bastante ensaio e... Gente, eu estou olhando aqui, eu estou procurando, tá? Enquanto a gente vai conversando. Tudo bem. Eu estou tentando ver se eu acho a questão do cenário aqui, porque do jeito que a gente... Aqui, ó. Eu vou achar. Pronto. Daqui a pouco eu compartilho com vocês. O que acontece?
A gente faz tudo é kill, tá? A gente opera muito em kill, tudo com tempo, a gente demora um tempinho para chegar nesses tempos, assim, então a gente tem muito tempo de entrada, tempo de saída, normalmente é o mesmo, mas a gente usa às vezes tempo de entrada e saída diferente. Tudo é kill, tudo é com tempo, não tem nada. É raro um espetáculo que eu opero alguma coisa manual, eu já tenho tudo gravado, tudo programado, então não muda muito de lugar para lugar, é sempre quase a mesma coisa. Demora um pouco para chegar lá, né? Fala, nossa, isso aqui não é 18 segundos, é 19, sabe? Umas coisas assim. E não é 19, é 18,5. Enfim. E aí tem, né? Todos o que vem junto com o kill aí, mas normalmente é tudo só apertar o gol mesmo. Eu tenho pouco. Tem alguns espetáculos que a gente tem muito follow, né? Umas coisas assim que a gente já tem que programar, mas é uma operação até, bem dizer, tranquila, assim. É uma operação simples, não é nada de outro planeta, não. Ou seja, você aperta o gol, abre uma cerveja, fica de lado. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele não é um time code, não, né? Não, timecode a gente não usou até hoje. Eu não uso timecode porque não precisei. Assim, eu acho legal. Timecode é muito para quem tem muita kill, né? E não é o nosso caso. Igual eu te falei, a gente um espetáculo desse igual Gira aí, vou te falar, eu não sei de cabeça, mas deve ter no máximo 25 kills para 40 minutos. No máximo. Não é nada. É realmente bem pouco mesmo. É bem pouco. No máximo. Tô falando 25 aqui porque eu posso estar exagerando um pouco. Quer ver? Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês vão ver, por exemplo, a questão do cenário do Gira. Olha como é que fica aí, tá vendo? Isso aí é uma montagem que a gente fez, nem lembro onde que era, mas tá vendo aqui? Essa estrutura metálica que onde a gente pendura as lampadinhas aqui, tá vendo essas varinhas todas, é onde cada lampadinha vai aqui. Uhum. E isso tudo tem que sumir, né? Ou tem que aparecer. Aí eu vou tentar abrir um outro aqui que só um segundo. Aqui, ó, que é do mesmo lugar. Aí, por exemplo, como é que elas ficam? Aqui é um outro espetáculo, gira com bar. Aí aqui eu já tenho perna, já tenho bambolina, já tenho vara de luz, já tenho coisa. Ah, mas aqui eu não mostrei. Bar foi o primeiro espetáculo que eu assisti do Grupo Corpo. Foi? Foi. E assim, eu não parava de falar assim, caralho. Tem uma luz bem legal. Bar tem uma luz bem boa. Quando abre com aqueles canos, né? Assim, aqui, ó, como que fica o cenário, tá vendo? Quando eu não tô usando ele, eu consigo virar ele nas varas e deixar eles, eu subo com eles. Então, durante bar, por exemplo, eu tô assim, eu tô com perna, tá vendo? Tudo que é cenário de gira tá virado. E os canos por aí também, né? Tem os tubos todos pendurados aqui, ó. Isso é uma planta, né? Depois tem outros. E aí, quando vai o espetáculo mesmo, eles ficam assim. E a gente vira todos esses caninhos aqui, eles têm um mecanismo de virar, então eles ficam no mesmo sentido aqui do trusso. Quando eu chego junto, monto o trusso todo, solto o tecido, com tubo, eu venho e viro esses caninhos aqui, e as lâmpadas já caem no prumo, já caem na posição certinha, já tá tudo plugado, eu não preciso nem mexer com conectar nada, já fica tudo pronto. É só chegar e virar. Esses trussos, eles ficam suspensos, né? Assim, nas varas tudo suspenso, exatamente. E aí a questão das bambolinas aqui que eu te falei, tá vendo? Tem um monte de bambolina aqui que elas descem até encostar no trusso. Então acaba que eu consigo matar tudo. Tá vendo? Trusso preto? Assim, ó. Esse trusso é preto, sim. Mas o tecido, de qualquer forma, cobre ele. É um trusso triangular preto que a gente comprou na Alemanha. Sim. É bem bom, um sistema bem bom, bem fácil de trabalhar. Enfim, ele é de pino, não é daqueles parafusões que a gente vê, né? Que tem que sair com parafusadeira e sair apertando. Então a gente só coloca um pinozinho, uma trava e já era. É um sistema bem versátil, assim, bem fácil. Onde que esse espetáculo? Falando em equipamentos, né, assim, uma das coisas que sempre me chamou a atenção, né, e quando eu falo isso, eu falo da experiência que eu tive com o Grupo Corpo aqui em Brasília, vendo os caminhões chegando e etc. Quando vocês decidem esses equipamentos todos, vocês
alugam, vocês compram, vocês andam, porque o caminhão é grande, né? É que grande, acompanha o grupo é todo. grande, é grande. Olha, a gente tem, hoje, a gente tem equipamento para fazer 80% dos nossos espetáculos. Isso é instituído lá, mas isso é coisa de quase de antes de eu chegar. Né? Lógico, já compramos bastante equipamento depois que eu cheguei, mas assim, a ideia é a gente conseguir ser autossuficiente, exatamente para a gente poder fazer espetáculo onde não tem o equipamento necessário, né? Obviamente, esse equipamento não viaja para fora do país tudo, porque, enfim, é impossível. Mas igual a gente ia, por exemplo, Teatro Nacional, não tinha o equipamento que a gente precisava, a gente levava tudo. Né? Então, a gente levava equipamento de luz, levava vestimenta, levava torre, cabeamento, levava tudo que a gente precisava. O negócio é assim, não tem... No corpo é mais ou menos... Não tem, a gente não escolhe lugar para fazer um espetáculo melhor ou pior. A ideia é fazer o mesmo espetáculo, independente de onde a gente estiver, as pessoas vão ver a mesma coisa. Né? A gente, obviamente, tem vezes que a gente tem que tirar uma coisa aqui, lima outra ali, porque não cabe, enfim. Mas a ideia é sempre tentar levar a mesma qualidade, independente de onde a gente estiver, a gente tem que ter tudo para levar. Obviamente, por exemplo, no Gil, a gente usa muito moving. Então, aí não vale... A gente... na maioria das vezes é fazer conta. E você vê, fala assim, olha, vale a pena eu comprar ou vale a pena eu alugar? Se eu alugar, se eu comprar, eu vou ter tantos aluguéis, já paguei. Faz conta. Vale, eu vou alugar mais de X vezes? Vai. Então compra. Eu vou... mas não, é melhor alugar. Os movies, por exemplo, a gente fez a conta e falou, nunca vou pagar isso. Né? Então, vamos alugar. Se a gente for viajar, a gente pede no Rider e vamos embora. Mas a gente tenta ter. E isso já foi uma decisão já tomada bem antes, né? Assim, isso foi antes de eu chegar. Isso já era do corpo, até porque os teatros no Brasil hoje já está bem melhor, né? Hoje a gente já tem bem mais acesso. Mas você vai pegar, por exemplo, esses elipsos, a gente tem os elipsos, esses elipsos ETC nossos, tem no mínimo 25 anos nossos elipsos. E você pega eles assim, você pega eles, igual você tirar da caixa. A gente todo ano, manutenção, dá aquela geral, limpa todas as lentes, grafite em todas as facas, parafuso, sabe, lubrificante nas garras, tudo. Você pega o material nosso, você fala, pô, isso aí é igual se eu tivesse comprado ali agora. Aprendendo com o Zé Raimundo, né? Aprendendo com o Zé Raimundo. Muito. A manutenção é séria lá. O Zé Raimundo, por exemplo, aquele equipamento de Brasília, era impressionante 79. O cuidado que ele tinha. Exatamente, era um equipamento muito antigo e estava funcionando assim. Obviamente tem suas limitações, mas era um cuidado absurdo que ele tinha. É um exemplo, ali foi bem exemplo mesmo. E nesses equipamentos, quando você leva, assim, vai tudo. Vocês não usam praticamente quase nada do teatro, ou pelo menos assim, aquilo que faltou, mas dimmer, mesa... Depende. Aí depende. Se o teatro tem e atende a gente não leva, né? Não tem por que levar. Agora, se o teatro não tem, não, esse não tá legal, esse equipamento desses caras não tá legal, a gente prefere usar o nosso e usar um sistema nosso. Né? Então, para cada viagem, para cada apresentação... Cada viagem é uma ideia diferente, é uma carga diferente, enfim, é focado naquilo ali. Às vezes você vai sair numa turnê, você tem que levar porque uma das cidades vai precisar e não tem como, né, ficar mandando cargas diferentes. Mas normalmente varia de cada lugar que a gente vai, é uma carga diferente. E qual a importância? Artisticamente falando, você ter essa primazia de ter os equipamentos, de ter essa preocupação, e não é 19, assim, não é 25, é 36 graus, né? Assim, não é uma lâmpada par 220, é 110. Né? Assim, a gente, né, você cria uma coisa, você usa né, você tem um conceito e aquilo tudo tem um porquê. Ninguém está inventando nada e está, porque eu quero. Né? Aquilo tudo tem um porquê de você estar usando. E lá, eu acho que o diferencial do corpo, aí vou te falar, no caso aí, é o Paulo. Porque o Paulo é um cara que, antes de qualquer coisa, antes dele ser cenógrafo, antes dele ser iluminador, ele é melhor técnico que nós todos juntos. Ele começou assim, ele é um cara, sabe, tá na cabeça dele. Então ele não vai nunca inventar uma luz que você fala assim, puta, Paulo, não tem jeito. Ele sempre vai saber o que ele tá fazendo, porque
se ele está fazendo, tem solução. Senão ele não estava nem cogitando fazer nada mirabolante, nem nada. Então, assim, ele dá muito valor a isso. Ele sabe o que a gente passa, ele sabe quais são as dificuldades dos técnicos aí no dia a dia, porque ele já passou por isso. Então, ele preza... é questão de qualidade. Você quer ser um espetáculo bom como um todo. Não dá para ficar... né? Vamos abrir mão. Obviamente, tem vezes que você tem que abrir mão de uma coisa ou outra por N motivos, mas assim, a ideia é apresentar sempre o mesmo espetáculo, independente de onde você estiver, porque esse é o espetáculo do jeito que a gente considera bom o suficiente para estar mostrando, isso que a gente quer mostrar, né? E a iluminação, obviamente, é parte importantíssima disso. Então não dá para ficar, igual você falou, não, tem um 26 aí, põe. Não tem isso, não tem, não dá para usar, enfim, não dá para substituir esse elipse por um Fresnel, não dá. Entendeu? Se você não tem, a gente leva. É mais ou menos por aí. A gente tenta sempre para que a qualidade do espetáculo seja mantida assim. É um retorno. O Gabriel. Vem de outra forma, né? É um retorno, é um investimento que você faz no equipamento. Exatamente. Com um retorno que não é financeiro, né? É isso. É um retorno que não é financeiro, mas porque você tá, né? É seu nome que tá ali. É o seu espetáculo. As pessoas vão ver e vão, enfim, gostar ou não, mas é isso que você quis mostrar. Né? Se é isso que você quis mostrar, que a gente consiga mostrar do jeito que a gente quer mostrar. Obviamente, várias vezes a gente bate, né, tem ideias aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na hora que a gente faz a conta e não bate no orçamento, não tem jeito, não vamos conseguir, porque essa ideia, aborta a ideia porque não tem como pagar. Né? Mas é mais ou menos por aí. Assim, não temos feito nenhuma aquisição muito grande de equipamento nos últimos tempos, não. Por exemplo, mesa de luz é uma coisa que a gente não tem. Eu não tenho... Não. A gente não tem mesa porque exatamente... A maioria dos teatros que a gente vai tem a mesa que a gente precisa. Eu não tenho nada assim que seja muito ultra absoluto, que seja uma mesa... Então, assim, qualquer mesa, sistema ETC, hoje você vai pegar da Element, a IOS, a Gil 4K, enfim, qualquer uma vai atender meu espetáculo. Se não for um que usa muito Move, muita coisa, eu faço na Element, por exemplo. Eu consigo fazer, então é raro. Então você não leva gravado o espetáculo, não, né? Eu levo gravado, eu tenho, aí, enfim, levo pendrive, tem no HD, eu tenho isso, nossa, eu tenho... Mas aí você tem, para cada mesa, você tem uma... Não, porque o sistema é o mesmo, né? No caso da ETC. Da ETC, sim. Então, assim, eu uso o ETC. É raro eu usar... Já antigamente eu até ia aceitar, falar, não, vamos fazer na MA e tal. Hoje eu prefiro não, entendeu? A gente vai numa turnê, se todos os teatros não tem mesa ETC, os que não tem eu alugo. Né? E essa é mais ou menos a conta. Eu falo, bicho, eu posso alugar 10 anos de mesa que eu não vai valer a pena eu comprar uma, porque a maioria dos teatros que a gente vai tem, isso é fato. Então é raro você ter um teatro que a gente não tem. Oi? Você ouviu falar em Home Kit? Já. Esse é massa, velho. Não gosto, isso aí eu não faço, cara, não tenho coragem. Não tenho coragem de operar a luz por computador, não tenho. Vamos. Cara, isso eu não faço. Ainda não faço. Pode ser que eu faça um dia, mas eu ainda não acho que você não precisa de uma... Você tem uma precisão que é muito... que o computador não vai te dar. Não dá para arriscar, não. É o tipo de coisa que não dá para arriscar. Eu não posso... Né? Não dá para vacilar, não dá para errar na hora, porque essa é uma coisa assim, é raro a gente ter qualquer tipo de problema durante um espetáculo, não rola. Isso aí é raro a gente ter. É isso, né? O cuidado com a parte técnica é muito grande. É muito grande e é instituído lá e vem do Paulo. É isso que eu falei. Ele sabe da importância, ele dá muita importância para a parte técnica. Então, hoje a gente consegue as coisas. Eu vou lá conversar com ele e falo, bicho, isso aqui não dá, vamos ter que trocar por isso. Ele já fica à vontade, entendeu? Não tem muito, porque ele sabe que se for pedir para tirar alguma coisa, não é porque é ultra necessário mesmo. E você falou que quando você chegou no grupo, você chegou? Essa é a pergunta. Nossa, eu cheguei em 2001. Olha. Eu comecei, eu tinha 19 anos. E, enfim, a história é longa porque eu cheguei lá, mas resumindo, eles não me queriam lá de forma nenhuma. O seu pai falou assim, vai fazer engenharia, vai estudar. engenharia. Mas era mesmo. Vai estudar, menino. Vai estudar, tem isso, enfim. E eu falei, aí eu acho que eu fiz
eu venci pelo cansaço. Eu chegava cedo e ia embora tarde, eu ficava lá o dia inteiro, cara. Eles não podiam... Onde eles olhavam, eu tava lá. E fazia muito assim, não sabia nada, né? Então eu pegava a carga, vamos para tal lugar. Eu ficava de carregador, fazia, enfim. E aí os carregadores iam embora e eu ficava. Eu comecei mais ou menos assim. E tô até hoje. Mas foi por aí. Era mais ou menos, eles não me queriam e eu venci pelo cansaço. Quantas pessoas trabalham na sua equipe? Na equipe técnica? Isso. Equipe técnica somos eu, mais 1, 2, 3, mais 4. Mais 4. Tem o Ale, que cuida de figurino, e de técnicos somos 3. E aí a gente chama, né, dependendo da turnê, dependendo da necessidade, a gente chama a gente para completar a equipe aí, dependendo da demanda. Mas fixos no corpo somos 4. Óbvio que quando chega nos espaços, você acaba contratando gente da cidade para montar? Ou geralmente... Não. A gente normalmente leva a equipe nossa para a turnê inteira. A gente não contrata freelancer, por exemplo, por cidade, não. A gente conta com a equipe do teatro, ou a gente, né, precisando, sendo algum tipo de montagem um pouco mais pesada, a gente leva já e viaja com a gente a turnê inteira. Tem um que vocês colocam um dame no fundo, acho que é esse. Bom, anyway. Mas quando tem essas pessoas, vocês chegam a quantas pessoas? Quando precisa, né, de contratar, chegam a quantas pessoas viajando? Normalmente, para viajar, assim, além da nossa equipe, a gente já viajou com mais 4, não passa de 4, não. Precisa ser para coisa grande mesmo. Porque normalmente os teatros que a gente passa, assim, sempre tem equipe, não tem... Né, são equipes boas, a gente já conhece, enfim, é raro a gente ir para uma surpresona que precisa de muita gente, mas no máximo aí que já viajou, acho que 8 pessoas juntas. E você falou da questão de você estar trabalhando com a galera do teatro, né, assim, óbvio, ir e voltar quase todo ano, né, assim, você acaba tendo um relacionamento muito próximo com essas pessoas, né? Como é que isso é construído? Como é que você aprendeu a construir esse relacionamento, né, com 19 anos? Olha, isso é outra coisa que lá é muito importante. Aí já não veio do Paulo, isso veio do Pedro, que era o diretor técnico. Quando eu entrei, o Pedro, meu tio, que era diretor técnico. É assim, algumas coisas eram, primeira, proibido pedir qualquer coisa emprestada. Se a gente precisa, a gente tem que ter. Não pode, na última hipótese, você vai pedir uma ferramenta emprestada, alguma coisa. Se a gente precisa, a gente tem que levar. Essa era a primeira. Outra coisa do Pedro também, que todo mundo tem, não existe atraso. Atraso é completamente inadmissível. A gente não atrasa assim, 1 segundo você está errado. Então a gente nunca atrasou, nunca. Tem 19 anos que eu estou no corpo, nunca atrasamos para uma montagem. Nunca. Isso nunca existiu. E outra coisa que é a mais importante delas todas é o relacionamento com a equipe local, com os técnicos. Isso é primordial, o maior respeito possível, a maior educação possível, e é isso. É mais ou menos aquela relação. Nós estamos chegando na casa de alguém. Então a gente deve, né, chegando na casa de alguém, a gente deve se comportar como visita e com a maior educação do mundo. E isso é fato. Hoje você pode, assim, isso eu me orgulho bastante de falar, você pode em qualquer teatro que a gente já passou, que o pessoal conhece a gente, qualquer um, eu tenho certeza que eles vão falar bem da gente. Eu tenho certeza, porque isso é muito importante para nós. Isso é a coisa mais importante, é isso aí. Nós somos os primeiros a chegar. Então, assim, para os bailarinos chegarem e tá tudo legal, e para o espetáculo rolar legal, tudo, essa relação pessoal é mais importante, muito mais importante do que a profissional, eu acho. Assim. Até esses técnicos, né? Tem muita gente que eu levo para viajar comigo, às vezes eu consigo levar a gente profissionalmente melhor, mas para minha equipe eu prefiro muito mais um cara de fácil trato, mais legal, né? Bom de conviver, do que um mega estrela que é chato pra caralho, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. O lado pessoal pra gente é muito importante e, enfim, não é nenhuma, né? Não é nenhuma especialidade nossa, não, como deveria ser com todo mundo, mas isso pra gente é bem importante. É um jeito eu vou assuntar, né, com o povo aqui do municipal aqui de Uberlândia.
Pode. Brincadeira, Gabriel. Não, pode. Eu lembro daí, ó, eu lembro do Diego, Sim. que nem sei se ele era do teatro, mas ele ficou com a gente um tempão. Ele é da dança. O Diego começou a trabalhar com iluminação comigo. É, legal. Eu lembro bem dele. Mas aí foi estranho aí no teatro que a gente fez uma virada, assim, foi um negócio meio, só tinha gente, foi bem loucura. Isso aí foi, a gente lembra, a gente fala, nossa, sofremos aquele dia. Vocês vieram, o teatro estava muito no início, ele tinha acabado de inaugurar, nossa, foi um pouco caótico o início do funcionamento do teatro. De noite, e a gente tinha que montar o sistema inteiro nosso, porque, enfim, tivemos que montar trus com Itália, porque não tinha vara suficiente para a gente montar, foi brabo. Aí eu lembro que foi pesado, mas foi bom. É história boa pra gente contar. Melhorou, Gabriel. Voltem, por favor. Tá bem melhor, mais estruturado. Tem até Fresnel de 2000, tem um monte lá. Boa. Não, sim. Tá. Ô, Gabriel, e essa relação, como que é a relação de ensaio com os bailarinos e bailarinas, assim, dessa relação? Tem uma hora que vocês falam, gente, paciência, é ensaio técnico, volta, faz a marcação para nós, Na parte de criação tem demais. Nossa, eles sofrem com a gente, eles sofrem. Na parte, quando tá criando, tem demais. Isso é... Os últimos, então, têm sido caóticos, para falar a verdade. A gente tem sofrido bastante, porque a gente está errando muito. A gente está errando, sabe? Quando a gente vai naqueles negócios que a gente está apanhando. Nos últimos, o Gil, que era moving, e a ideia era uma ideia alucinante de os movings seguiam os bailarinos o espetáculo inteiro. Então, eu tinha, assim, era sério, eu tinha mais de 1000 preset de moving, kill era uma atrás da outra, era uma coisa louca, e tudo tinha, né, tinha relação com a dança, então não tinha jeito, onde eles estavam o moving tinha que estar, e era tal moving para um, outro moving para o outro. Tinha cena que eu tinha 8 pessoas em cena e os movies seguindo, enfim, programar isso foi insano, a gente virava a noite com bailarino e dava tudo errado, e virava a noite seguinte, e virava a noite. Esse do Gil aí, teve um que eu fiquei 4 noites sem dormir, cara, mexendo, programando moving, enfim, foi pesado. E eles ficam, enfim, tem que ficar, não tem jeito. Mas rola. Mas aí depois que tá pronto, o básico nosso a gente chega na cidade, a gente tem um dia de montagem, a gente monta tudo e eles têm ensaio à noite, aí esse ensaio é só bailarino, não tem nada técnico. No dia seguinte do dia do espetáculo, a gente tem um ensaio técnico. Aí na verdade, um ensaio muito com eles no palco, mas eles já nem dançam, assim, só fazem o espaçamento mesmo e a gente faz um ensaio técnico de luz, mudança de cenário, essas coisas assim. Mas aquele negócio, para conseguir chegar lá, né, o processo criativo, o processo de construção normalmente é bem pesado. Mas depois que tá, é muito tranquilo, assim, é muito pensado exatamente para ser tranquilo mesmo, para a gente conseguir fazer um negócio versátil, que possa, enfim, que possa viajar e que possa ser fácil de ser montado em qualquer lugar. Também, senão não faz sentido, né? Ficar, preciso de 3 dias de montagem, não sei quantas carretas, aí você inviabiliza um monte de coisa. Sim. E fora do país, porque eu vi lá o seu currículo, cara, assim... Aquilo ali falta muito ainda, porque eu peguei de 2007 para frente, eu tinha uns 7 anos para trás, não coloquei não, porque eu fiquei com preguiça de procurar. Haja passaporte. Como é que é essa relação quando vocês estão para fora? Eu sei do... Tem um bailarino de você que já trabalhou com vocês, o Edson, que agora hoje mora aqui em Brasília. O Edson Bezerra? Edson Bezerra. Sim. Né? E a gente trabalha junto aqui, assim, figuraça. Legal. Massa, e aí eu sei a versão dos bailarinos, né? De botar sanduíche na pochete para economizar o cachê, para comprar as coisas, comprar eletrônico e roupa. Agora acho que melhorou isso aí, era numa época mais antiga aí, que a galera ficava muito empolgada com o dólar e hoje em dia não tem muitos, a galera compra, mas ainda come, não passa fome não. Mas a galera comia, nossa, vamos comer miojo uma semana para a gente poder comprar um iMac, entendeu? Tinha umas coisas assim. Sim. Mas como é que... Bom, agora falando da parte técnica, assim, quando é que você vai, você leva, os 4 vão juntos também da parte técnica? Sim, a equipe fixa sempre viaja junto.
E como é que é essa relação lá, assim, porque fora do país é difícil você achar um teatro que não tem, um teatro que comporte vocês, que não tenha um corpo técnico, uma equipe técnica de montagem, né? Assim, e lá vocês não Não tocam. tem. Não. Lá é bem Lá vocês diferente. não... Depende, né? Fora do país é muito lugar. Mas normalmente, assim, o que é muito marcante, Estados Unidos, a gente tem os teatros que são union, né? Que são de sindicato, e aí é um jeito de trabalhar completamente diferente, porque aí eles pedem para a gente não fazer nada. Eles descarregam o nosso caminhão, eles montam o nosso cenário, eles montam. Você já chega, a minha luz está pronta, a minha caixa cênica está fechada, tudo que é deles, eles deixam pronto do jeito que eu mandar. E aí eu vou chegar só para descarregar minha carga e montar o que é meu e está chegando de cenário. Isso é uma forma, né, de sindicato americano de trabalhar. Então eles pedem, por favor, não põe a mão em nada, porque se você está pegando é porque eu deveria ter contratado outro cara. Então vocês pedem e a gente faz. É mais ou menos isso. Às vezes tem lugar que tem teatro que eu chego que eles não deixam operar a mesa. Eu tenho que ficar do lado do cara dando deixa. Não pode pôr a mão na mesa. A maioria eu contorno, eu já consegui contornar. Teve um ou outro, já assim, pouquíssimos nesses anos todos que eu não consegui mesmo chegar perto. Você não põe a mão na mesa dos caras, a mesa é deles. Eles que operam e você só fica lá falando e dando deixa. Agora, já na Europa já é um sistema mais assim, eles querem, né, se não for teatro, daqueles teatrões públicos que já tem uma equipe de, sei lá, 20 técnicos todo dia lá e 2 turnos de 20 técnicos, aquele absurdo, normalmente eles pedem muito para cortar, é muito menos gente, pouca gente trabalhando, mas que funciona muito bem. E aí varia de lugar para lugar, mas é isso, assim, o pensamento sempre a gente tenta estudar o máximo o teatro, o equipamento e mandar o máximo, providenciar o máximo de informação para eles e a gente também, para a gente chegar já preparado porque a gente vai encontrar. Então é praticamente impossível eu chegar no teatro e pedir para mudar alguma coisa de lugar. Porque eu já estudei, eu já preparei, eu já sei que aquilo está ali por algum motivo. Então, é muito... A importância do AutoCAD, né? E a importância do CAD, por exemplo, de colocar as plantas, de bater tudo, planta com corte, com equipamento, né? Saber do nosso equipamento, saber do nosso cenário, e tudo de dimensão, de peso e de tudo que pode causar, para poder adaptar para aquele espaço. Então, assim, é muito importante, a gente chega muito preparado e tenta enviar informações importantes para que eles estejam preparados para a gente chegar também. Então, normalmente flui muito bem, montagem nossa flui muito bem, aquele negócio também, a gente chega... Às vezes rola aquele negócio, né? Tipo, lá vem esses brasileiros. Tipo... Mas quando a gente tá, já tá todo mundo abraçando, bebendo junto, já tá. A galera já entende que com a gente o importante é ser divertido, é ser curtição, porque senão não tem o menor sentido da gente estar ali. Mas eu acho que isso né? A gente, óbvio, o pessoal é muito importante, mas nesse caso aí também, quando você vai num lugar que você não conhece ninguém, enfim, você tem que chegar preparado e mostrar para eles que você sabe fazer o que você está fazendo, né? Que não tem ninguém brincando ali. Isso é muito importante. Eu brinco, por exemplo, aqui no Teatro Alfa é onde a gente, aqui em São Paulo, no Alfa é onde a gente estreia todos os nossos espetáculos. É raro a gente fazer uma estreia que não seja no Alfa. E, enfim, todo ano está aqui, a temporada nossa começa no Teatro Alfa sempre em agosto. E eu brinco com eles, aqui, cara, é onde eu tô de férias, por exemplo. Eu não mando planta, eu não mando nada. Os caras, o que vocês vão montar? Falar, quando chegar aí, porque estão em casa e a gente é tão amigo que aí pra mim é férias. Eu chego lá e monto, mas normalmente quando não é o Teatro Alfa, tirando o Teatro Alfa, o resto eu tento chegar muito bem preparado mesmo, para não ter aquele... E coisa que atrasa, né? Tipo, nossa, vamos mudar aquele refletor de lugar, vamos tirar esse cenário daqui, vamos passar para lá. Isso não existe. Isso pra gente, assim, é só se der um problema gravíssimo, né? Ou se eu errar gravemente. Mas normalmente é tentar chegar o mais preparado possível para não ter surpresa. Uau! Quando eu crescer, eu quero ser assim. Não, tem nada disso. Não, é só estudar, porra. Né? Tem, o material tá lá. Eu falo com os meninos que trabalham comigo, gente, o equipamento tá aqui, o material tá aqui. O computador tá aqui, não tem como a gente vacilar, cara. É só, porra, vamos prestar atenção e vamos olhar, vamos estudar que tá aqui, tá na nossa frente, a gente tem acesso, entendeu? De vez em quando a gente fala, pô, me ensina a mexer na mesa. Eu falo, pô, a gente tem, né? Uma ETC, uma Express 2448, que fica lá no... Pô, essa mesa eu comprei ela em 2004, uma vez, para rolar uns scroller, um espetáculo novo que a gente tinha que ter 2 mesas, foi uma loucura.
Mas enfim, tá a mesinha lá e tal. E aí, de repente, de vez em quando, os meninos me ligam e falam, pô, como é que faz tal coisa? E eu paro, lembro. Eu falo, não, vai, tal lugar, assim, eu lembro de cabeça. Disse, como você lembra isso? Eu falo, cara, eu mexi tanto nessa mesa, porque eu ficava lá, às vezes eu passava um dia, não tinha nada pra fazer, o que eu ia fazer? Eu vou sentar na mesa e vou mexer, pô. Não tô fazendo nada, né? Em vez de eu ir, vou pro boteco tomar cerveja, eu esperava um tempo, vou pro boteco mais tarde, vou ficar mexendo na mesa quando eu posso, né? Não é todo mundo que tem uma mesa de luz na sua frente pra você poder pegar. Então é isso que eu falo, eu aproveito a oportunidade. Essas turnês nossas, por exemplo, o pessoal fala, pô, cara, eu tenho oportunidade, eles me dão a oportunidade de conhecer o mundo, de conhecer formas de trabalhar, de conhecer equipes diferentes, equipamentos diferentes, eu não vou aproveitar? Eu fico louco, eu fico até hoje, eu fico na cola dos gringos o tempo inteiro. Tem coisa que a gente olha e fala, cara, como é que esses caras fizeram? E às vezes a gente institui, e nem só de equipamento, de forma de trabalhar. Você fala, pô, isso é bom fazer desse jeito, funciona, entendeu? A gente aprende muito. Dá um exemplo desse que você instituiu de forma de trabalhar. Nossa, a gente, assim, da forma de dobrar tecido para armazenar até, enfim, até questão de horário, de gestão de equipe, aprende coisa demais, cara. Esse sistema de sindicato americano, que é muito rígido, mas a gente aprende muito com eles também. A forma rígida deles trabalharem, às vezes, para a gente é importante. A gente não tem isso, uma questão de segurança. A questão de segurança deles é absurda, entendeu? E coisa que a gente não faz ideia aqui no Brasil. Hoje eu faço alguns projetos de teatro, de parte cênica, mecânica, iluminação, e eu falo muito isso, curso de vez em quando que a gente dá, eu falo, gente, a gente está trabalhando de vez em quando, a gente vê coisas acontecendo aqui que se fosse lá fora a gente ia preso, a gente ia para cadeia, não estou brincando, é preso mesmo, porque não é questão de segurança. Hoje eu acho que o principal que a gente aprende lá fora é a questão de segurança, e trabalhar com segurança, equipamento de segurança, enfim. Questão de incêndio contra fogo, não dá. Eu vejo, às vezes, o pessoal fazendo cada tipo de cenário e coisa que você fala, cara, se é uma faísquinha que dá aqui, você mata um monte de gente, não é, né? É perigoso. São coisas, às vezes, a gente é um pouco... Aqui no Brasil, a gente beira o amadorismo para fazer produção, e porque por falta de, né, não é por culpa de ninguém, é por falta de curso, por falta de material, de quantidade, de acesso, enfim. Lá, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, a profissão de técnico é curso universitário. O cara vai para a universidade para aprender aquilo que ele está fazendo. Seja de áudio, seja de iluminação, seja de mecânica, ele vai estudar aquilo aqui, né? Então, para a gente é sempre mais difícil. Eu acho que isso aí a gente aprende, o que mais a gente aprende é trabalhar certo e com segurança. E assim, a gente já está indo para o fim, assim, mas o Grupo Corpo ele também te dá uma segurança. Trabalhar no Grupo Corpo também te dá uma segurança, né? Assim, uma segurança financeira que faz com que você se dedique a uma parte desse aprendizado, né? E está com os equipamentos, e está fazendo, não está preocupado em de repente fazer 2, 3 trabalhos no mesmo dia para ganhar uma grana, porque você tem uma conta para pagar, né? Com certeza. Esse fato deles darem esse valor à equipe técnica e à parte técnica, para a gente é muito bom. Até assim, além da gente, deles proporcionarem isso para a gente conhecer vários teatros no mundo e várias formas de trabalhar, vários lugares que a gente, isso é o melhor aprendizado, que eu acho que, obviamente, cursos são maravilhosos, tudo é ótimo e a didática sempre é boa, mas assim, tá na rua ralando é o melhor aprendizado. Obviamente tem algumas regras que deveriam, todo mundo deveria saber para começar, ou para estar em um teatro, para estar em um palco, para estar em um show, enfim, para estar em algum tipo de evento relacionado à área técnica. As pessoas deveriam entrar com um mínimo de conhecimento para facilitar para todo mundo, né? A gente hoje, no Brasil, a gente já vai, eu brinco nesses cursos que a gente dá aí, fala, pô, a gente aprende tomando porrada na rua, é o que a gente, a forma que a gente aprende, não tem jeito, né? É sofrendo mesmo, e não deveria ser assim. Mas no corpo a gente tem essa vantagem deles valorizarem a equipe técnica, de ser um emprego fixo, né? Então a gente tem ali, todo mundo tem um emprego fixo para nós da equipe, os 4, nós somos funcionários da companhia. E além disso, ainda tem a flexibilidade de, pode ir lá e, peguei um trabalho de iluminação, vou ficar 15 dias fora, beleza? Eles só dão um tchauzinho, tchau e boa, entendeu?
não pode vacilar aqui dentro, né? Não vai deixar na mão, nem se você tem alguma coisa, lógico que não vai pegar, né? Tem um bom senso, mas não tendo nada, a gente mesmo, entre a gente, se cobre lá, falou, bicho, ó, vou peguei um trampo em tal lugar, posso ir? Vai, o outro cobre, um cobre o outro ali, a gente vai revezando. É uma relação horizontal, desde dos diretores até o técnico. Total. É todo mundo igual, mesma coisa. Respeito mútuo, né? Assim, todo mundo igual, não tem diferença nenhuma. Isso É aquele negócio, né? A hora que a gente está no palco, os bailarinos respeitam, eles não entram no palco sem pedir, né? A gente pode entrar, enfim, na hora que eles estão trabalhando também, a gente é o espaço deles também, existe o respeito, né? Então, mas é isso aí, é todo mundo igual, nós estamos aí fazendo a mesma coisa, né? E a nossa obrigação é deixar tudo mais perfeito possível, porque na hora que abre a cortina é a cara deles que está lá, né? Então, o pessoal não foi ver a gente, foi ver eles. Então, que eles estejam, né, mais confortáveis possível para poderem trabalhar e fazer o que eles têm que fazer lá. Né? Mas ali é tudo igual. A galera que viaja não tem diferenciação de ninguém, enfim, é tudo a mesma coisa. E para onde eu posso enviar meu currículo, Gabriel? Qual é o endereço? Manda para mim aí, se tem meu e-mail. Bom, assim, precisando de técnico aí para turnê. Opa, também tô junto, quero aprender. Pronto aí, ó. Quem sabe em Brasília, né? Cara, com o púlpito, eu queria ter tido esse canal antes do Teatro Nacional fechar. Porque tanta gente já passou por aqui, e assim, e aí a gente vai batendo papo, e vai falando, Teatro Nacional, Zé Raimundo, não sei das quantas, e fala assim, porra, eu não conhecia ninguém, cara, nessa época, eu vou conhecer depois, agora, com o canal da Ideia Luz, nessa pandemia, me fez conhecer muita gente. Todo mundo, né? Assim, eu sabia de nome, né? Legal. Sabia de nome, sabia que, sei lá, o Jorginho de Carvalho ia estar aqui, ou o Paulo César Medeiros também ia estar aqui com outro espetáculo. Eu ia bater papo hoje. Você aqui no grupo. Ia lá, vou visitar aí, né? Eu ia chegar e falar assim, Gabriel, quero ver o Gabriel, vou bater papo com ele. Gabriel, posso ver você trabalhando aí, ver a estrutura? Seria uma forma muito. Eu entrava para ver a montagem do corpo, assim, meio. Que era muito diferente para mim, começando lá no início. Né? Assim, eu estou falando isso na década de 2000, foi quando eu comecei a ver o corpo. Era uma coisa que eu falava assim, gente, por que eles trazem os equipamentos? Por que esse monte de gente organizado, todo mundo bem equipado? Eu falei assim, nossa, é uma outra realidade que aqui em Brasília a gente não tem. Né? Assim, mas é verdade isso. Mas é porque no Brasil não tem muito. Né? Lógico que tem, mas assim, não é em qualquer lugar do Brasil que você vai chegar e vai ver equipamentos muito bons, equipes organizadas e tal, porque exatamente porque não tem didática, não tem ensinamento, não tem um livro em português, né, que a galera vai chegar, vai ler aquilo e vai falar, opa, aqui tem muita coisa que me favorece, enfim, é difícil, o acesso nosso é muito difícil. Então, realmente, estar no corpo né, essa bagagem que eles dão para a gente de conseguir ver outras coisas, faz a gente tentar trazer para cá um pouco e, né, até para a nossa organização, enfim. E falta orçamento também, né? Assim, é difícil. Falta muito, exato. Total. É difícil a gente ter. E quando tem orçamento é aquilo, né, cara? A galera não valoriza técnico. Acha que qualquer um chega e pode fazer aquilo, e não é. Sabe o tanto que a gente rala para conseguir aprender, para conseguir trabalhar. Mas realmente a questão do orçamento é um empecilho muito grande. Sim. Bom, Gabriel, foi ótimo. Acho que uma das coisas que você ficou mais evidente para mim nesse encontro de hoje foi justamente essa, eu vou dizer, uma pré-produção técnica, sabe? Essa organização que vocês têm do antes. Porque muitas vezes importante. A gente, né, vamos lá, vamos fazer, não sei o quê. Eu fiz a minha criação. Né? Funciona e assim, não. Tudo isso que você está nos contando aqui mostra que existe uma pré muito bem estruturada, estudada, né? Essa troca de informações que você falou, vocês mandam a maior quantidade de informação possível e também tenta tirar a quantidade de informação maior que vocês conseguem para poder resolver tudo que dá para resolver antes, para minimizar os erros e as coisas lá, né? Muito bom isso. É o que a gente tenta fazer, né? Nem sempre a gente consegue 100% não, mas a ideia é sempre essa, é tentar chegar o mais preparado possível, porque evita transtorno demais. Que bom. Gabriel, agradeço muitíssimo a sua disponibilidade.
bater um papo contigo aqui no nosso canal para a gente e abrir o programa Criação com vocês, né, mostrando uma outra realidade que a gente, nesse interior desse país, a gente, quem sabe, um dia pode chegar, né? Vamos chegar, nós vamos chegar. Espero eu, né? Assim. Vamos, tem que unir. Eu falo, pessoal, tem que unir, gente, não dá. O negócio é que você brincou e falou, pô, o Gabriel, posso chegar? Não tem ninguém que me peça, falou, Gabriel, o Murilo, eu vou te contar a história do Murilo que eu tô contando, que ele é de Berlândia. O Murilo foi bailarino muito tempo e começou, né, largou e foi para a parte técnica, enfim, ele já trabalhou em um monte de lugar e tal. Mas ele ganhou o espaço dele assim. Ele chegou, eu fiz algumas montagens fora do corpo com ele, que eu conheci ele, enfim. E aí ele via, Gabriel, ele morava em São Paulo na época, se não me engano. Gabriel, vocês estão vindo para São Paulo, posso participar da montagem? Eu falo, pô, Murilo, a equipe está completa. Ele, não quero que me paguem, não, só quero ir. Não, então vem, claro. E aí vinha, ele fazia turnê, ele vinha para São Paulo, ficava comigo em São Paulo, aí, vocês vão para o Rio, lá eu tenho lugar para ficar, posso ir? Eu, pode, cara. Fazia virada, enfim, lógico, no final eu dava um jeito de pagar alguma coisa para ele e tal, mas assim, essa disposição dele de acompanhar a gente, até um dia que eu olhei e falei, pô, esse camarada tá sabendo mais que eu já do meu espetáculo, chega aí, Murilo, vou trabalhar com a gente, sabe? Quando você vê, de repente a pessoa já é parte da equipe, isso direto, Sim. Eu tô em algum lugar, o pessoal me pede, fala, Gabriel, posso fazer a montagem? Claro que pode, cara, é o maior prazer. Acho que a gente tem aqui exatamente, se a gente tem né, essa oportunidade de compartilhar com o pessoal, o prazer é esse. A gente tem que se ajudar mesmo e poder compartilhar tudo direto. O pessoal me pede, por exemplo, equipamento emprestado. Fala, pô, Gabriel, eu tô com um evento assim, mas eu não tenho grana. Falo, pega aqui, cara, vem cá, busca equipamento, te empresto, entendeu? A gente tem que... Né, a gente vai se ajudando aí e o negócio vai andando para frente. Não dá para ficar... Não pode amarrar nada, assim, né? E foi assim que você começou também. Foi assim que eu comecei, exatamente. E é muito engraçado, assim, nesses... eu não lembro, eu não sei agora, me perdoe, mas é porque a gente já passou de 70? Não, a gente já passou de 50 convidados. Ai, gente, desculpa, eu agora não sei. 70, a gente já passou de 70. A gente já passou de 70 convidados, convidadas para o Criação. Então, são 70 iluminadores ou iluminadoras, né, do Criação, aqui no Criação para falar de seus projetos. E, cara, assim, você percebe que quanto melhor é a pessoa, assim, enquanto trabalho, melhor é o humano também. E assim, todos, praticamente quase todos, tiveram essa disponibilidade de deixa eu ir. Posso estar fazendo? Não, mas eu não tenho como te pagar, não interessa. Eu quero aprender, Né? Essa disponibilidade de aprender é imensa. Né? Que bom. É isso mesmo. Tem que ter disposição, né? Depois o resto todo vem. Mas é isso aí. Tem que a gente ter o máximo, né? Tentar ajudar uns aos outros aí, possível, e compartilhar conhecimento, compartilhar ferramenta, sabe? Eu não sei desenhar um mapa aqui, como é que você desenha? Não, vem cá, cara, vamos fazer junto, te passo um pouco, te passo o programa, a gente vai fazendo, eu faço direto, cara, o pessoal me pede. E é isso, tentar, né, a gente tentar, vamos ajudando uns aos outros aí pra gente fazer, melhorar para todo mundo, porque é um trabalho muito legal, todo mundo gosta muito, mas às vezes pode ser bem, bem exaustivo, né, e coisas que não precisavam ser. Então, é isso aí, tentar caminhar junto todo mundo aí, vamos fazer quem sabe um dia, né? A gente consegue. Aqui a gente já está formando um coletivo Backstage. Legal, e é isso aí, vocês estão compartilhando informação, vocês têm o canal, o pessoal vai assistindo, né? Pega agora, vamos assistir os programas antigos, você vai, lógico que você vai, em cada pessoa que passar por aqui vai deixar alguma coisa de positivo para quem estiver assistindo e vai, né, alguma coisa que você escutou, você fala, pô, podia fazer isso que ia dar certo, né? Então, acho que é isso aí. Isso é uma forma e aguarde. E aguarde, porque está vindo aí, no mês de fevereiro, março, o Fórum Nacional dos Técnicos. Opa. A gente aqui está organizando aqui. Vai acontecer nesse mês de fevereiro o Fórum Distrital dos Técnicos, né, para a gente conseguir a arrumação, a composição, né, de um sistema de trabalho mais seguro, de leis que possam amparar, de fomento. Né? Vai acontecer agora no dia 14, 15 e 16 de fevereiro. Fiquem atentos, entre no Backstage Brasília e acompanhem.
E em março a gente vai fazer o Fórum Nacional dos Técnicos e das Técnicas. Cara, vai ser muito bom. A gente já está organizando, está muito bom. Maravilha. E falando em compartilhar também, você que está aqui no vídeo com a gente, obrigado por estar aqui com a gente até esse momento. Espero que o bate-papo tenha sido para vocês, como foi para mim, maravilhoso. Né? Então, deixa o joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você acha que tem interesse, que possa gostar. Está vendo que o bate-papo vai além da área técnica, né? A gente está falando das relações de trabalho entre os profissionais, no caso, os profissionais de dança, né? Então, compartilhe. Né? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. E se quiser se tornar membro, aí você vai ganhar um abraço virtual nosso, cheio de bits de luz. É isso aí. Bom, Gabriel, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela essa conversa. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da equipe toda, né, do Grupo Corpo. Muito legal, muito bom ouvir. Não, valeu. E a gente vai te colocar numa salinha de espera aí, já já a gente volta a conversar de novo. Obrigado, gente. Obrigado e parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelo canal. Muito legal. Obrigada. Olha, eu ainda quero trazer o Paulo para cá para a gente bater papo. Será que eu consigo? Consegue? Será que eu consigo? Ele é difícil. Ele é difícil. Que ele... Nossa, tem vezes que eu fico vendo o pessoal tentando marcar entrevista com ele, ele dá um jeito de fugir de tudo quanto é jeito, cara. Ele inventa tudo que ele pode para não dar uma entrevista. Não, mas a gente vai trazer ele para um debate. Assim, eu já estou pensando num debate aqui, pegando ele, o Henrique do Quasa, né? Quem cuida também da área de criação da Débora Coker. Legal. Vai ser massa. Vai ser massa. Galera Vamos boa. lá. Então, até já, Gabriel. Obrigada. Valeu, gente. Prazer. Obrigado. Um abraço. Obrigadão. Uau, Camila. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu fico muito feliz começar o ano assim, com o pé direito e com gol de placa. Sim, com certeza. Né? Gente, é isso. Porque eu ia falar assim, nada melhor do que passar 2 anos dentro de casa, confinado, começar o ano de 2022 vacinado, porque na sexta-feira passada eu tomei minha 3ª dose, Pfizer, e mexendo com o corpo, né? Assim, botando no Criação um grupo que o nome é Corpo. E que a gente agora, espero eu, que em 2022 a gente volte a movimentar nosso corpo sem risco à nossa saúde. Mas vai ter lá. Encontros de corpos, né? Sem risco. Sim. Ai, eu estou aqui ansiosa, esperando a minha 3ª dose, com medo né? Já estamos voltando ao presencial, algumas atividades, e aí o medo bate, a vontade vem também, tá uma mistureba de emoções aqui. Mas vamos que vamos, Marcelo. Gente, eu vou deixar assim, falar. Tem perguntas para fazer para o Gabriel? Deixem as suas perguntas aqui no comentário. Não no chat ao vivo, nos comentários, porque a gente vai ficar de olho para fazer esse intermédio entre vocês aí do outro lado e o Gabriel, no caso, né, que é o nosso convidado de hoje. Mas a gente sempre procura estar de olho e fazer essa comunicação. Então, deixa seu comentário aqui, fala aí pra gente se gostou ou não gostou dessa conversa, deixa o joinha, né, como o Marcelo disse. Enfim, vou aqui já emendar, Marcelo, uma propaganda. A revista Luz em Cena, já ouviu falar? Não? Se já, escuta de novo aí, gente. É uma revista que se propõe a falar sobre as poéticas das cenografias da cena. Então, a gente está falando sobre luz, vamos falar sobre figurino, sonoplastia, sobre projeção de vídeo, teatro de sombra, enfim. Tudo isso, toda essa mistureba toda. E a gente está com a 3ª chamada aberta, o 3º número da revista A Luz em Cena, que tem o seguinte tema: Ritos da Luz, Encantarias Técnicas, Feitiços Teóricos e Magias Práticas. É sobre isso. Então, vou falar para vocês aí, você que tem um relato de algum processo seu, ritualístico, né, que está neste lugar, neste tema,
Manda para a gente, manda para a revista. As inscrições estão abertas até o dia 31 de março. A gente aceita artigos, a gente aceita entrevistas, relatos de processos, memorial técnico criativo, traduções. Então, tem muita coisa. E já estamos com o segundo número lançado. Então, é só procurar aí Revista A Luz em Cena. Vocês vão entrar no link e ver que já tem a versão, o número 2 que está lá, atual, e tem o número 1. Tem muito artigo bom, muita coisa boa de verdade, inclusive Claudinha, que esteve aqui com a gente, escreveu um artigo e está na revista. Vale a pena vocês olharem, tem muita coisa boa também. Vou colocar o link. Se vocês não assistiram a aula da Claudinha, gente, assista, maravilhoso. Aconteceu na segunda-feira passada, último dia de janeiro, dia 31. Que aula linda! Que aula linda! Sim. E... Galera, ó... Pode ir. Vai. Pode ir. Não, segue a gente, Instagram, Facebook, Telegram, que a gente vai... Que a gente vai contando para vocês tudo que vai rolar no canal pelas nossas redes sociais. Então, sigam a gente por lá. É isso. E, pessoas, a gente também está em podcast. Se você não tem tempo para assistir a gente no YouTube, ouça a gente no podcast. Entre na sua plataforma aí de podcast preferida e procure dar Ideia à Luz. Nós estamos nas principais plataformas de podcast do mundo. Só para você ter uma ideia, a gente tem muita gente dos Estados Unidos ouvindo os nossos podcasts, cara, do Da Ideia à Luz. Muito legal. E aí eu estou falando de 40% das pessoas que assistem, que ouvem o Da Ideia à Luz, são dos Estados Unidos. Olha só onde é que a gente está chegando, né? Tem muita gente da África também, muito legal. Então é isso, pessoas. Muito prazer de vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado por ter ficado aqui conosco até esse momento. Muito obrigado aos membros do canal. Saibam que vocês são fatores primordiais para que a gente possa continuar nessa empreitada que a gente tem, né, de montar acervos e de criar conteúdos aqui, falando sobre arte, falando sobre iluminação cênica. Muito obrigado mesmo. E quem já acompanha o nosso canal sabe que a gente, no programa Criação, a gente sempre termina com uma frase, a gente sempre pegava uma frase venenosa, né, um mau humor, né, um compilado de frases venenosas do Rui Castro, mas esse ano a gente não vai utilizar esse livro. Perdoe-me, Rui Castro, mas a gente vai hoje, a partir de agora, em todos Da Ideia à Luz Criação, a gente vai terminar com uma frase de um convidado ou de uma convidada que já passou aqui pelo nosso programa e já falou essa frase em um dos nossos programas, né? Então fica o gostinho, se gostou da frase, procure esse convidado ou essa convidada e volte e assista, porque é muito bom. E a gente vai terminar hoje com uma frase do nosso parceiro, professor e grande mestre Eduardo Tudela, né, que esteve com a gente também no programa Férias para falar sobre como funciona, sobre o trabalho de iluminação na Bahia. Obrigado, Tudela, por ter chamado essas pessoas lindas, maravilhosas para estar conversando com a gente, né? E Tudela, em um dos nossos programas, e aí você vai ter que descobrir qual, né, ele diz: o artista tem que ter múltiplos olhares sobre a vida e sobre o mundo. Quer saber mais? Procure esse programa no nosso canal Da Ideia à Luz e se deleite. Todos os do Tudela, gente, ele abriu o programa com a gente, tem um debate maravilhoso, ele falando do livro, gente, muito bom. É isso, ficamos por aqui, né, Camila? Ficamos por aqui, gente. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês, sempre. E vamos começar aí esse ano de 2022 com muito conteúdo bom para vocês. Ninguém segura a gente. Vamos para o nosso segundo ano de Da Ideia à Luz. Gente, a gente vai fazer 2 anos. Eu não acreditava que a gente ia chegar assim, Camila. Mas vamos lá, gente. Esperamos por vocês durante esse ano inteiro, toda segunda e terça, aqui no canal Da Ideia à Luz. Sempre às 19 horas estaremos com o coração aberto para vocês.
Muitíssimo obrigado, beijo, queijos. E esse foi mais um Da Ideia à Luz. Criação, o primeiro de 2022. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijos.